Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Queria dar um recado muito importante para todas as mães e todas as famílias do mundo. Você já parou para observar que quantas mães têm sofrido pelos filhos e pelas filhas? Você, está me assistindo, que nunca assistiu um vídeo meu, já parou para pensar que na tua família pode estar acontecendo isso? Que a tua mãe sofre por um filho, que sofre por uma filha? Pois é. Você acha que uma mãe hoje, com uma filha grávida, vamos botar essa hipótese, ela ia torcer para sua filha durante a gestação, todo dia está no hospital porque a pressão está alta, que ela corre o risco de correr um eclâmpsia? Pega a visão. Quantas famílias hoje estão sofrendo por filhos na face dessa terra e no mundo todo? Então você hoje torceria que a tua filha tivesse um filho, uma gestação de 6, 7, 3, 4 meses, e você como mãe, torceria para a tua filha estar todo dia no hospital porque a pressão está alta? Porque ela está tendo problema na gravidez? Acredito eu que uma mãe jamais vai querer isso de uma filha. Eu acredito que uma mãe vai querer que o seu neto tenha a filha uma gestação do primeiro ao último mês, tranquila, suave em casa, igual acontece com muitas mulheres no mundo que não sentem enjoo de comida, que não sentem enjoo de nada, que se dão super bem. Mas existem muitas e milhões de mulheres que estão na gestação que não pode sentir um cheiro de um arroz, de um feijão, de nada, porque tem enjoo. Imagine com a pressão subindo, podendo correr um risco de ter um eclâmpsia e perder o seu filho e a sua neta, sua neta. É complicadíssimo, não é? Eu acho que hoje é o que está acontecendo com o nosso país. O nosso país hoje, e eu tenho orado por essa família. Eu não preciso mencionar aqui o nome dessa família. A família que eu estou falando é a família que está traindo a sua nação, a sua pátria. Quem é essa família hoje no Brasil, no meio da política, que está traindo a pátria? É igual uma mãe que deseja que uma filha morra com eclâmpsia. Então são quatro pessoas em uma família que torce pela desgraça de um país, de uma nação. Não tenho partido político, não voto no Lula, não voto no Bolsonaro, mudou a conversa. Cara, tu está falando de uma coisa, agora veio falando de outra. Eu estou dando um exemplo de uma mãe e agora eu estou dando um exemplo de uma nação, ou de várias nações, que no mundo nós temos 153 nações. A esquerda, a direita, não interessa. Interessa que nós temos que brigar e lutar pelos nossos direitos de igualdade. Você aceitaria que o seu vizinho viesse na sua casa e mandasse no seu lugar? Bom, eu não aceitaria. Acredito que você também não aceitaria. Então, partido hoje no Brasil, direita e esquerda, tem orado. Tanto por um como por outro. Porque a própria Bíblia diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Imagina com pessoas que vão dar destino ao nosso país. Ah, mas você não votou nem na direita nem votou na esquerda. E aí você está falando uma coisa, mas que você não fez. Realmente não fiz. Mas eu vou torcer contra? Não. Eu tenho que torcer a favor. Sempre, sempre, sempre. Presta atenção em uma coisa que o Lula está fazendo. Não foi a pessoa que eu votei, mas está se saindo como um excelente líder político mundial, que é o que segundo se diz as nações do mundo todo. Tu viu a entrevista dele com o Jornal Nacional do Brasil, é o Jornal da Globo ou da Record. E o Jornal Nacional lá nos Estados Unidos, você viu a entrevista que ele deu com a repórter? Ali é uma pessoa que não teve estudo, mas tem diálogo, tem sabedoria humana. Vamos acompanhar só um trechinho. Pô, Rodrigo, mas eu não gosto desse. Você também não gosta da tua filha? São sábias as palavras. Ah, Rodrigo, mas você é a favor? Eu não sou a favor de nada. Eu sou a favor do crescimento do meu país. E outra, essa família que você sabe quem é, que é patriota,
que fez o povo brasileiro se vestir verde e amarelo, que faz, que acontece, eles são negativamente ruins para o nosso Brasil. Eu, se eu fosse político e se eu tivesse partido político hoje, eu como é que fala? Exonoraria, a palavra não veio agora, mas eu descartaria essas 4 pessoas dessa família e unia a direita para a eleição de 2026. E unia hoje-se ao partido PT ou a Câmara toda, todo mundo, para que o Brasil venha caminhar e progredir e não regredir. Por essa família você passa fome. Eles não estão nem aí para você, mas eu tenho orado por eles, porque Deus manda a gente orar até pelos nossos inimigos. Por que eu não oraria por eles? Eu estou orando, vamos prestar atenção só em um trechinho do que o presidente hoje atual do Brasil, não tem como eu fazer nada para tirar ele, não tem como você... Fizeram dia 8 de janeiro e agora fugiu a mente. Dia 8 de janeiro quiseram fazer-se do Brasil uma ditadura e não conseguiam. Eu vou mudar o país hoje? Ninguém vai conseguir mudar o Brasil. O destino corre igual a água do rio. Ela desce as correntes, ninguém tem como parar. Ela sobe, ela desce, e assim é a política. Vamos só ouvir um pouco de um analfabeto que hoje está sendo olhado pelo mundo com bons olhos. Uns olhos de quê? De humildade, de pensar na pessoa física que vai sofrer. Olha só, os partidos, o partido da direita, onde teve mais voto no Brasil, é os estados que estão sendo mais prejudicados pelo Brasil. Presta atenção nisso que eu vou soltar aqui, é rápido. Eu não gosto nem de ouvir a voz dessa pessoa, então você não tem humildade. Porque se você também não torce pelo crescimento. Ah, mas eu sou... Esquece esse negócio. Eu, como homem, ser humano, de caráter e de honestidade, de reconhecer o que é certo e o que é errado, porque o homem e a mulher ele tem que reconhecer, isso está errado, isso está certo, não é assim, é assado, e ter humildade para reconhecer. Eu, se tivesse votado em Bolsonaro como não votei em Lula, teria vergonha de ver o que essa família está fazendo hoje com a nossa nação. Então só escuta um trechinho só, também se quiser, se não quiser eu não posso obrigar. E que Deus abençoe todos. Vamos pro vídeo? Pega só a visão da inteligência humana, tá? Como é que você acha, Cristiano, que eu vou aceitar um cidadão presidente da OTAN que eu nem conheço, nem sei quem é, dar palpite sobre o Brasil? É preciso que as pessoas respeitem. Quando eu fui eleito a primeira vez em 2003, um cidadão que era subsecretário, sabe, do Bush, deu um palpite na economia brasileira. Eu falei, eu não quero saber, sabe, do sub. Eu quero conversar com o presidente Bush. E fui chamado para conversar com o Bush dia 10 de dezembro de 2003, quando ele estava alucinado para fazer a guerra com o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra. Eu disse para o presidente Bush, a guerra do Brasil é contra a fome no meu país. Tem 54 milhões de pessoas passando fome. Eu não conheço Saddam Hussein, nunca fui no Iraque. Está a 14 mil quilômetros do meu país, eu não quero guerra. Eu quero é fazer uma guerra contra a fome e vou acabar com a fome. E acabamos com a fome no país. Agora que eu voltei 15 anos depois, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Vou acabar com a fome este ano ainda, Cristiano. Eu acho difícil, pelo que está acontecendo no mundo, o que ele disse agora essa semana, 3 dias atrás, uma rede nacional, igual é a Globo e a Record hoje no Brasil, nos Estados Unidos, onde o povo estadunidense estão ouvindo o presidente do Brasil falar. E é uma realidade, cara. Quando a direita saiu do poder agora em 2022, nós tínhamos 38 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Esse presidente, que eu não votei nele, ele fez 379 convênios bilaterais, onde nós tivemos uma direita no Brasil que não conversava com ninguém. Então, ó, presta atenção, você que é direita hoje no Brasil, que tem influência aí em Brasília, se afaste dessa família. Eles querem destruir a nação. Eles estão vestindo... Pô, você vai pro Maracanã torcendo pro Vasco. E aí você chega lá no Maracanã, uma final, Flamengo e Vasco. Tu pega a camisa do Vasco e vai lá pra torcida do Flamengo torcer pro Flamengo. Pô. Que torcedor você é do Vasco? Que brasileiro você é torcendo para um país de fora, querendo entregar
o que tem de errado, que na carta que Trump mandou para o Brasil, mentira igual a direita sempre pegou mentira através dessa família. Rodrigo, você está criticando essa família? Não, eu oro por eles, porque Deus manda a gente ter amor ao próximo. Eu oro por eles. Agora, eu orar por eles não quer dizer que o judiciário do Brasil não vai condenar se aonde as delações premiadas estão sendo feitas, aonde os coronéis, generais estão tudo delatando, entregando a verdade. Caraca, só cego para não ver. Os pessoal do agro hoje estão em reunião com o partido PT, que é um partido que eles odiavam até na última eleição, porque eles estão vendo que o PT é um país que torce pelo crescimento do Brasil. Ah, Rodrigo, mas tem roubo. Pô, só não vai existir roubo no país quando 215 milhões de brasileiros, talvez nem todos, parar o Brasil para fazer mudança de lei, não para um, mas para todo, porque políticos são todos iguais, pô, não tem diferença, é só assumir o poder. Vamos terminar de ouvir aqui a reportagem para você ver o que é inteligência humana? Arrasta para cima, deixa seu like, comentário. Esse canal aqui ele não tem, nunca teve intenção de ganhar dinheiro. Porque, pô, tu não tem amor ao dinheiro. Tem amor ao dinheiro não, cara. É difícil de falar assim, né? Tem amor ao dinheiro não. Vamos lá, vamos terminar a reportagem. Onde pessoas passando fome. Vou acabar com a fome este ano ainda, Cristiano. Este ano. Porque o meu lema aqui no Brasil é cuidar do Brasil, cuidar do povo brasileiro, não é cuidar dos interesses dos outros. É assim que eu ajo, é assim que eu acho que todos os presidentes deveriam funcionar. E é assim que eu peço ao presidente Trump. Sabe? O Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Brasil preza a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos. Mas o Brasil não aceita imposição. O Brasil aceita negociação. E que vença quem tiver razão. É assim que eu vou tratar essa nossa relação, que eu tenho tempo ainda, até agosto para dar minha resposta, sabe? E ela será dada da forma mais tranquila possível. Quem fala demais erra. Mas ele não está falando errado, está falando certo. A própria Bíblia diz que quem fala demais erra. E é verdade, quem fala demais erra. Eu estou aqui puxando o saco para um ou para outro? Não. Você votaria na direita? Sim. Você votaria na esquerda hoje em Lula? Não. Mas você votaria em outro político que viesse pela esquerda, que você tivesse um pouco de conhecimento sobre a vida progressa dele na política? Sim. Quem você votou? Ciro Gomes. Por quê? Porque eu achava e tinha certeza que não ganhava a eleição. Então, para não estragar meu voto nem para um nem para outro, eu dei para Ciro Gomes. É fácil e simples de entender. E eu, em 2026, vou votar novamente no Ciro Gomes. Tem que existir mudança, cara. A direita veio no Brasil lá com o Collor, lá em 1992, não me lembro o ano. Mas o que a direita fez? Muitos empresários se mataram porque Collor trancou o dinheiro de todos os empresários, só soltava dinheiro para fazer pagamento. O que ele fez lá naquela época, lembra? A mesma coisa hoje, cara. A gente tinha uma direita num país que não conversava com ninguém, pô. E aí nós vamos ficar nos pés dos Estados Unidos, o mundo vai ficar nos pés dos Estados Unidos? Não. E muitas outras nações hoje deixou de ser besta. E o dólar, a tendência dele é cair. Mas a intenção dos Estados Unidos é fazer que o dólar caia, porque a dívida deles são uma das dívidas mais milionárias de todos os 153 países que existem no mundo. Ou seja, se o dólar hoje vale R$7, ele tem que pagar 7 trilhões de dólares, e o dólar amanhã chega a R$4, ou seja, ele não vai pagar os 7 trilhões de dólares no valor de R$7, ele vai pagar os 7 trilhões de dólares no valor de R$4. E o Brinks hoje que está sendo lançado pelo Brasil, que temos a Dilma Rousseff, que para mim também eu não votaria, ele não está fazendo para trocar moeda, dólar por Brinks, não. Ele está fazendo uma legalização igual o Brasil fez com a Argentina, não lembro o ano, que trocavam-se mercadoria e faziam-se negócio na moeda argentina e na moeda americana. Não vai existir outra moeda para competir com o dólar. O Yang, que é lá na China, vai ser comercializado com real no Brasil. O dinheiro que existe na África vai ser comercializado com dinheiro que existe no Brasil, o real, e assim outras moedas, e assim sucessivamente.
Quer terminar de ouvir as sábias palavras desse cara que para mim não tem estudo, mas é um cara super inteligente nisso aqui, ó, vai até o final que você vai ouvir. Ah, antes de mais nada, você que teve até agora aqui, teve o privilégio de ouvir, ou privilégio ou não, doe sangue, cara. Sangue é uma coisa muito importante. Sangue é uma coisa que você salva a vida imediato. O sangue O negativo é um dos sangues mais raros do mundo. Raro do mundo. Você não pode pensar que hoje você está bem. Ó, eu vim da 7ª cirurgia, eu estou no repouso de 10 dias hoje. Vim da 7ª cirurgia e sou grato a Deus pelas 7 cirurgias que eu fiz, porque eu estou bem. Mas e se amanhã? A gente sabe o dia de hoje, o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Um filho seu necessita, amanhece precisando fazer uma cirurgia de emergência e precisa de sangue. Você hoje pensou que amanhã você poderia doar sangue e salvar a vida? Não. Mas você amanhã vai correr atrás de doadores para poder doar sangue. Então faça a sua parte hoje. E outra coisa, quando você doa sangue, você rejuvenesce. Você alimenta a sua saúde, porque você está fazendo com que sangue saia e sangue se renova. Pegou a visão? Vamos ouvir aqui o restinho do trecho. Fome zero no mundo. Guerra gasta mais dinheiro. Se o dinheiro que for investido em guerra hoje no mundo, nos últimos 2 anos, fosse investido para tirar a fome na África, em todos os lugares do mundo, caraca, já tinha se resolvido a fome no mundo. Mas nós estamos nos fins dos tempos, isso tem que acontecer, não tem jeito. E que seja feita a vontade de Deus. Nós vamos virar uma Venezuela? Sim, podemos não. Depende do que pode acontecer daqui para frente. Mas se acontecer nós virarmos uma Venezuela, foi por uma família que desonrou a pátria, desonrou o país que nasceu, que poderia ter morrido lá no leito quando a mãe foi dar à luz, mas não, mas foi aqui nessa nação que ele nasceu. Ele está vestindo outra cor, pô, verde e amarelo que botou aí pelo Brasil todo. Você sabe qual foi perguntado para Bolsonaro? Bolsonaro, qual foi o seu maior legado como presidente do Brasil? Fazer o povo voltar a vestir o verde e amarelo. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos lá, pega a visão. O trecho do vídeo que eu parei aqui foi botando a tornozeleira em Bolsonaro, mas tá certo? Claro que tá certo, cara. Os próprios generais dos quartéis estão delatando ele, o que aconteceu em 8 de janeiro. A Carla Zambelli roubou o Brasil e foi embora para a Itália. O filho dele está nos Estados Unidos fazendo com que o nosso país se empobreça, se endivida, se estraga. Eles não estão nem aí para nós. Agora presta atenção no que essa mulher vai falar. A risadinha do garoto. Eu quero pedir licença à família do Lula, que tem várias pessoas que me seguem da família para falar sobre esse assunto. Eu tenho visto a direita falando que o Alexandre de Moraes é uma pessoa muito má, uma pessoa sem sentimentos, onde já se viu impedir um pai de falar com o filho. Aí me lembrei de Arthur, esse garotinho lindo aqui, que foi impedido de visitar o avô na cadeia e morreu pouco tempo depois, de meningite. E também não consigo me esquecer das pessoas comemorando a sua morte, a morte de uma criança. Isso é desumano. E por falar em desumanidade, tem sentido? quando o Lula perdeu seu irmão, o que ele ouviu foi: se você quiser se despedir dele, que o corpo venha até aqui. Esse anjinho aqui não era traidor da pátria. Traidor da Foi pátria. para os Estados Unidos com dinheiro público tramar contra o Brasil. Era só uma criança que queria ver o avô e não teve tempo. Então, quando vocês forem falar de amor ao próximo, de direitos humanos, tentem se lembrar dessa historinha. Porque eu, infelizmente, nunca mais vou me esquecer. Lula recebe elogios de uma dinamarquesa. Vejam. Eu sou dinamarquesa e eu tenho uma pergunta para vocês brasileiros. Como é ver seu presidente ter uma vitória tão grande contra o Trump? Eu nem sou brasileira e eu sinto um orgulho grande de ver todos esses discursos dele contra o Trump. E o mundo inteiro está aplaudindo o Lula agora. É o que eu falei. O Trump é um grande bully e o Lula simplesmente está falando com ele de um modo que ele entende. E ele está entendendo mesmo. Ah, seu Brasil.
Beijo. O Trump é um mercenário, é um imperador. Não vê isso com seus olhos. Ele quer dominar o mundo para ele ajudar alguém, ele quer o minério de alguém. E o dólar tem que deixar de ser a moeda mundial. E vai deixar de ser. Querendo ou não, com taxação, sem taxação, o dólar vai deixar de ser a moeda mundial. Porque os Estados Unidos pensa primeiro nele, segundo nele, terceiro nele, quarto nele, e sempre vai pensar nele. E esse cara aí não tem humildade nenhuma, não tem nada. Ele acha que por ele ser... Com certeza os Estados Unidos é a maior economia do mundo e no século XXI deixou de ser a maior economia. Não deixou de ser a maior economia do mundo, mas perdeu no século XXI. No século XX ainda era a maior economia anual. No século XXI já perdeu para a China. Então ele vendo que para a China está se perdendo o livre comércio de todos os ambos partes, ele passou para essa taxação no mundo todo, dizendo que os Estados Unidos está sendo prejudicado. O déficit do Brasil com os Estados Unidos tem muito mais vantagem que nós brasileiros quanto a eles, cara. Então são uns troços meio que sem noção, sem sentido. Like, comentário, compartilha. Hoje eu fiz um vídeo sobre política, porque eu sou eclético, o canal é amor ao próximo, falo de tudo que quiser que fala. Se quiser trazer alguém que sentar do meu lado para falar do que for que tiver que ser fala, nós vamos conversar. Like, comentário, compartilha. Também, se não tiver like, se tiver uma pessoa que assistiu, eu fico feliz. Mas eu tenho certeza que não vai ser uma só pessoa que vai assistir. Pelo menos 10 pessoas vai assistir. Pelo menos 10 curtidas esse vídeo vai ter. Isso para mim é o suficiente. Valeu? Beijo no coração. Fui, tchau, até a próxima. De política vai ser meio difícil.